Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h07. Grande abraço para você ligado aqui na CBN Campinas, em FM 99.1, pelos aplicativos e através do youtube.com/CBN Campinas. Hoje é quinta-feira, 20 de março de 2025. Vamos juntos com o CBN Esportes até ao meio-dia, trazendo e atualizando todas as informações do time do seu coração. Hoje tem seleção brasileira. O Brasil enfrenta a Colômbia a partir das 9h45 da noite no Mané Garrincha, em Brasília, pela 13ª rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo. O time do técnico Dorival Júnior ocupa a 5ª colocação com 18 pontos, contra 19 da Colômbia, a 4ª colocada. E agora o destaque da Ponte Preta, chegando com o Antônio Lupi. Fala aí, Lupi. Fala, Júlio. Bom dia pra você, bom dia pra todo mundo que tá acompanhando o CBN Esportes desta quinta-feira. A Macaca buscando ainda reforços, né? Já tem um acordo alinhado com o Everton Brito, o Emerson Santos, para permanência, para disputar a Série C do Campeonato Brasileiro. Busca aí também a renovação com o Sérgio Rafael. Já tem atletas contratados, mas ainda vai ao mercado para contratar jogadores para o setor de ataque. A Ponte segue a pré-temporada. Amanhã tem jogo-treino contra a Lusa. No tênis, o brasileiro João Fonseca estreia hoje, a partir das 8 da noite, no Miami Open. O atual número 60 do mundo encara o americano Leonard Thien, de 19 anos, no seu primeiro compromisso na competição. E agora o destaque de Gabriel Dudziak. O lateral direito Marcos Rocha deverá ser desfalque do Palmeiras para a segunda final do Campeonato Paulista. O atleta teve diagnosticado uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda nesta quarta. O São Paulo fez um coletivo visando ao jogo-treino contra o São Bernardo no próximo sábado, enquanto Corinthians e Santos esperam pelas recuperações de jogadores importantes nos próximos dias. Casos de Yuri Alberto, Garro e Neymar. E o Curitiba rescindiu o contrato com o lateral direito Rafinha. O jogador participou de um evento festivo do Bayern de Munique na Alemanha sem autorização prévia do Coxa. O vínculo com o atleta de 39 anos era válido até o fim de 2025. No entendimento do Curitiba, Rafinha faltou com a verdade sobre a sua suposta ida à Europa para tratar assuntos particulares. E agora o destaque do Guarani, Antônio Lupi. O Bugre, que também se prepara para a disputa da Série C. Aliás, o primeiro adversário do Guarani na Série C vai disputar título, vai disputar a decisão do Campeonato Paranaense. O Maringá vai enfrentar o Operário de Ponta Grossa na decisão do Campeonato Estadual. Enquanto o Maringá, primeiro adversário do Guarani, está envolvido em decisão de Paranaense e Copa do Brasil, o Guarani treina visando essa primeira partida. Lembra de Rafael Freitas? Lembro. Do time sub-20, sim, emprestado ao Santos? O Guarani pediu o retorno do atleta, porém o Santos deve exercer a cláusula de compra definitiva do jogador e Rafael Freitas não deve mais vestir a camisa do Bugre e vai assinar em definitivo com o Peixe. Eleições na CBF. Edinaldo Rodrigues será o único candidato no pleito da entidade que comanda o futebol brasileiro na próxima segunda-feira. O mandato será de março de 2026 a março de 2030. O atual presidente da CBF foi o único a registrar chapa após a desistência de Ronaldo Fenômeno. Edinaldo tem o apoio das 26 federações estaduais, mais a do Distrito Federal, além de 13 clubes da Série A e de 13 clubes da Série B. O prazo para candidatura se encerrou ontem. E o 15 de Piracicaba, mais uma vez caiu no mata-mata. O destaque da Série A2 do Paulista é com o Fábio Chaib. Bom dia pra você, Fábio. Muito bom dia, Júlio Nascimento, bom dia, ouvinte CBN. O 15 caiu, muita emoção no jogo das quartas de final ontem pelo Paulistão da Série A2. Conhecemos os 4 semifinalistas e os times que decidiram em casa se deram bem. Em Dayatuba, o Primavera venceu o Santo André por 1-0 e se classificou. O Fantasma agora enfrentará o Taubaté. O Burro da Central assegurou vaga a vencer o clássico do Vale do Paraíba contra o São José, também por 1-0.
Já o capivariano precisou dos pênaltis para eliminar o 15 de Piracicaba. Nas semifinais, o time de Capivari enfrentará o Ituano. O Galo de Itu no Novelli Júnior também precisou das penalidades para despachar a Ferroviária após vitória no tempo normal por 3-1. Os jogos de ida das semifinais acontecem já neste final de semana, viu, Júlio? 11h12 e agora a opinião com Carlos Eduardo de Freitas. Bom dia pra você, Carlão. Bom dia, Júlio Nascimento, bom dia, ouvinte CBN. Que vergonha, né, esse destaque do Edinaldo, o único candidato da CBF, né? Dá a impressão que foi o único que se interessou, né? Todos nós sabemos a novela que foi pro Ronaldo tentar se candidatar, mas a gente sabe que é muito fechado. O cerco está fechado, a CBF, através, né, de prêmios, de verbas, ela consegue aí fechar o cerco com relação a outros pretendentes a gerenciar, a chefiar a entidade do futebol brasileiro. Zico tentou certa feita, não conseguiu. Ronaldo tentou agora, também não conseguiu. Ou seja, não é à toa, né, quando a gente fala de seleção brasileira, um desinteresse total, um relacionamento frio com a torcida. Isso também é um dos motivos. Edinaldo Rodrigues não tem a menor condição de ser o presidente da CBF, mas vai continuar. E isso se reflete dentro de campo, sim, senhor. Tanto é que os resultados do Brasil são resultados muito ruins, não só na gestão Edinaldo, mas nas gestões anteriores também. 11h13, convidando aqui os nossos ouvintes a participarem através do nosso WhatsApp 991869070, 991869070. Fique à vontade para mandar a sua participação para o nosso WhatsApp. CBN Esportes com trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto, comando de stream é com Daniel França. Apresentação, Júlio Nascimento. 11h14. CBN Esportes Campinas. Agosto é o mês mais crítico do período de estiagem, com mais riscos de queimadas. O ar está seco há meses e os ventos ajudam a espalhar o fogo. Por isso, redobre os cuidados. Não descarte lixo em lugares impróprios nem ponha fogo nele. Jamais limpe terrenos com fogo e tenha atenção com as bitucas de cigarro. Com a cooperação de todos, evitamos tragédias. Ligue para o 193 e ajude a evitar que o fogo se espalhe. Preserve a vida. Uma iniciativa IPTV. O Hemocentro da Unicamp está enfrentando um momento crítico. Nosso estoque de sangue está perigosamente baixo e precisamos da sua ajuda. Diante dessa emergência, fazemos um apelo urgente. Doe sangue. Visite o Hemocentro da Unicamp ou um dos postos de coleta do Hospital Mário Gatti, Hospital Estadual de Sumaré e no Hemonúcleo de Piracicaba. Mais informações, ligue 0800 722 8432 ou acesse hemocentro.unicamp.br. Doe sangue é urgente. O processo é rápido, seguro e vai ajudar a salvar muitas vidas. Iniciativa EPTV. A cada ano que passa, o aquecimento global muda o ciclo da água em todo o planeta. Os períodos de seca têm se tornado cada vez mais frequentes e nossa conscientização é fundamental para que a situação não se torne insustentável. Vamos cuidar da nossa água. Ela é o recurso mais valioso que temos. Tome banho mais curtos e feche o chuveiro sempre que possível. Desligue a torneira ao escovar os dentes. Não desperdice água lavando calçadas. Cada gota é importante e faz a diferença. Soltar pipa é uma brincadeira divertida, mas pode oferecer riscos. Por isso, atenção! Escolha um local aberto e longe de rodovias, avenidas e fios para evitar acidentes e choques elétricos. Pipa em dias nublados? Nem pensar. E nunca use linha com cerol. Isso é proibido e pode causar ferimentos graves. Divirta-se com responsabilidade. Uma iniciativa IPTV. Trânsito. Muito bem, 11h16, agora informações com Thaís Azevedo do Trânsito de Campinas. Bom dia para você, Thaís. Ótimo dia para você, Júlio, para o Lupe e para todo mundo que está ouvindo a gente. Olha, quem segue ali pela Norte-Sul vai fazendo um bom caminho, viu? Tanto sentido ali Taquaral quanto sentido Guarani. Motorista não encontra dificuldades. A Princesa do Oeste tem uma pequena lentidão na chegada à Avenida Monte Castelo, mas nada que prejudique o trânsito. No sentido oposto, o ouvinte reduz a velocidade na chegada ao viaduto Laurão. A Via Expressa Valdemar Pascoal tem boa movimentação sentido Bosque.
no sentido Vila Industrial tem lentidão na chegada a Marechal Carmona. Quem segue pela Moraes Salles tem excesso de veículos na saída do viaduto Miguel Vicente Cury, sentido Nova Campinas. No sentido centro tem trânsito intenso do viaduto Laurão até a Rua Itu e mais à frente na chegada à Rua Irmã Serafina. Júlio. Obrigado, Thais, pelas informações. Agora 11h17. Enquanto você está no trânsito, o mosquito da dengue pode estar em sua casa. Faça sua parte na prevenção e conte com a vacina do SUS para crianças de 10 a 14 anos em regiões prioritárias. CBN Esportes Campinas. Estamos de volta, 11h18. Hoje tem Brasil em campo, hein? A seleção brasileira joga contra a Colômbia às 9h45. Lembrando que esse jogo é válido pela 13ª rodada das eliminatórias da Copa do Mundo. Um ponto separando o Brasil da Colômbia. O Brasil é o quinto com 18, Colômbia na quarta colocação com 19, Lupi. E uma das novidades na equipe titular do Brasil, João Pedro, do Brighton, da Inglaterra. Ele que foi formado no Fluminense e fala a respeito dessa oportunidade do duelo contra a Colômbia. Desde a temporada passada eu venho apresentando bons números e acho que agora a sequência é manter. Sempre bom estar aqui. Acho que todo jogador, desde novo, sempre pensa em poder representar seu país. E quando a gente fala de Brasil, a gente sabe da dimensão que é. Então é seguir trabalhando, manter os números e apresentar um bom trabalho aqui. Eu acho que temporada passada eu tive mais jogando como 9. Nessa temporada eu também jogo como um 10. Então acho que isso facilita bastante nos números de assistência, assim. E no final das contas tem que ajudar meu time, que é o mais importante. Eu acho que todos os jogadores querem estar na seleção num momento como esse. Acho que, como você falou, foi minha primeira convocação contra eles. Eu acho que dessa vez, já acho que é minha terceira, então acho que venho mais preparado. Também tenho bastante confronto contra muitos jogadores que jogam nas seleções rivais. Eu acho que é um jogo importante, né? Tendo a nossa casa contra uma grande seleção. Eu acho que a gente tem que focar essa semana, fazer um grande trabalho para apresentar um bom futebol e poder vencer a partida. Muito bem, tá? Então, João Pedro, lembrando que Brasil e Colômbia se enfrentaram 36 vezes na história, 20 vitórias brasileiras, 12 empates, 4 derrotas só para o Brasil. Os colombianos nunca venceram jogando no Brasil. Que esse retrospecto se mantenha. Será muito importante o Brasil conquistar essa vitória hoje para entrar aí no G4 das eliminatórias. João Pedro, Fábio Chaib, é uma das novidades, então, na vaga do Savinho, vai formar esse quarteto ofensivo com o Vini Júnior, Rafinha e Rodrigo também. O Dorival Júnior opta por um esquema meio diferente, né? Um cara mais referência na frente, né? O João Pedro que faz essa função de centroavante, ele tira o Savinho, mais um velocista, e tem esse ataque ao lado de Vini Júnior e Rodrigo também. Você falou que a Colômbia nunca venceu o Brasil, mas a gente sabe que o cenário hoje em dia é diferente, né? A Colômbia tem crescido bastante no futebol, foi vice-campeã da Copa América ano passado, está fazendo uma boa eliminatória, foi para a Copa do Mundo também. É possível, então, muita precaução para o Brasil nesta noite. O Brasil que não vem bem nas eliminatórias, né? Vem claudicante aí, ganhando alguns jogos, empatando outros também, e não está chamando a atenção do povo brasileiro. Mas Mané Garrincha, nessa noite, todos os ingressos já vendidos. O Brasil tentando vencer a Colômbia para obrigatoriamente ultrapassar mais um adversário nesta luta aí nas eliminatórias. O Brasil, neste momento, é o 5º colocado. E aí, Carlão, sua expectativa para o jogo de hoje? Olha, a expectativa é que o Brasil possa apresentar um futebol mais alegre do que tem apresentado, apesar do adversário mais difícil, né? Hoje a Colômbia vive um momento melhor, uma estabilidade dentro da competição, está uma posição acima do Brasil. E é um jogo normalmente muito duro, né? Muito complicado, jogo de muita imposição física. A Colômbia tem um talento, inegavelmente, que é o James Rodrigues, é um cara que dita o ritmo, né, do time Los Cafeteros.
e o Brasil vai ter que ter uma marcação especial. Com relação ao João Pedro, muda um pouco a característica, né? Ele abre mão do Savinho, que é um jogador de lado, um jogador de velocidade, e coloca o João Pedro, que também é um atacante que se movimenta, que cai pelos lados, só que ele tem uma característica de definição. Então acho que o Dorival Júnior pensou nesse aspecto aí para colocar o ex-jogador do Fluminense como titular. Maravilha. E a grande preocupação, né, Gil? A grande preocupação pro Brasil nesta noite são os pendurados. Lembrando que o Brasil enfrenta a Argentina na próxima rodada e nada mais, nada menos que Vini Júnior, Rodrigo e Rafinha estão pendurados. Então o Brasil tem que tomar cuidado também. Já não conta com o Neymar contra o duelo contra os Los Hermanos. Agora podendo ficar sem esse trio ofensivo aí, sem esses 3 jogadores tão importantes. Né? É isso. Só passando então aqui, ó. Alisson, Wanderson, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Arana, Bruno Guimarães, Gerson, Vini Júnior, Rafinha, Rodrigo, João Pedro e o Nestor Lourenço. Vai escalar a Colômbia com Vargas, Munhoz, Davison Sanches, Lucumi e Morrica, Lerma, Richard Rios, John Arias, James Rodrigues, Borré e Luiz Dias. O Alexis Herrera, da Venezuela, quem apita hoje o duelo com transmissão da IPTV e também da CBN, com a narração de Rodrigo Bittar. É isso, né? Grande Antônio Lupe. Tá tudo bem, Lupe? Sim. Tá animado com a seleção brasileira? Oh! Você veio até de verde hoje. Eu vim de verde porque o que acontece? É a cor da esperança para a seleção brasileira. É que eu saí atrasado da residência. Entendi. E essa era a primeira que tava ali no guarda-roupas. Mas caiu bem, né, Júlio? O que você achou? Gostei. Eu acho que hoje o Brasil empata 2-2 com a Colômbia. 2 do James, 1 do João Pedro e 1 do Rafinha. Infelizmente, vaias, hein? Vamos ter vaias lá no Mané Garrincha. Então, até o Ronaldo tá perguntando aqui se o Dorival não ganhar o jogo hoje. O que nós pensamos sobre o futuro dele? Eu acho que o Dorival é um cara que ele está na berlinda desde que ele assumiu, né? Aliás, a CBF com essa indecisão, Fernando Diniz, Ancelotti, Dorival, mas a gente sabe, com todo respeito ao Dorival, que é um baita treinador, mas ainda não tem o estofo, né? Que o pessoal fala, estofo. Isso. Para ser um técnico de seleção brasileira. O estofo. Eu creio que o futuro dele depende muito desta dobra aí, de Colômbia e Argentina. Se a seleção não conseguir somar aí de 4 a 6 pontos, eu acho que a situação do Dorival fica complicada. Agora, quem colocar, né? Quem colocar? Esta é a questão. Um técnico estrangeiro, ou uma eventual manutenção do Dorival, o que eu não acredito, até que a cobrança é muito forte. Mas realmente a seleção faltando o quê? Um ano, um pouco mais de um ano, né? Pra Copa do Mundo. Né? Um pouquinho menos. Vivendo um momento de indefinição, porque na real, eu ainda não acredito no Dorival como treinador da seleção. Seria importante já a seleção ter, né, uma maneira de jogo, um técnico consistente para já pensar na Copa, mas primeiro a gente tem que resolver esse problema das eliminatórias. Olha que ponto a seleção chegou, para depois sim pensar em Copa do Mundo. Mas eu acho que até por esta instabilidade que vive o futebol brasileiro, o Dorival não tem um futuro garantido e depende muito destas 2 partidas. Se o Brasil perder as 2, por exemplo, como ocorreram no primeiro turno, o Dorival corre risco sim. Calma aí. Bom dia a todos. Carlão, você espera que a CBF veja Felipe Luiz como técnico da seleção? Eu acho que é um cara, é uma novidade. Legal. Mas pra lá, né? Espera pro porque existe uma empolgação. A gente tem que tomar muito cuidado, principalmente quando é o Flamengo, né? O Flamengo, ele gera uma comoção pro bem e pro mal. Agora o Felipe Luiz virou, né, o suprassumo do comando técnico. Eu acho que ele é uma grata revelação. É um cara que tem tudo aí encaminhado para assumir uma seleção brasileira, pelo nome que tem como jogador, que construiu uma carreira internacional. Mas aí eu tô com você, Lupe. Eu acho que para agora, por exemplo, numa eventual saída do Dorival, não acredito que seria o momento do Felipe, mas daqui a um pós-Copa de 2026, dependendo do retrospecto dele no Flamengo, é um cara que tem condições. O Emerson Dias tá perguntando aqui quem é o João Pedro. Olha, não vamos subestimar o João Pedro. O João Pedro apareceu muito bem no Fluminense, foi pro Watford muito cedo. As últimas 2, 3 temporadas dele pelo Brighton na Premier League estão excelentes. E a tendência é que ele seja um jogador do Liverpool a partir do ano que vem. Então, olha assim, aí, ó, é uma informação exclusiva, hein? Conversei com o pessoal do Liverpool. Fabrício Romano acabou de mandar um zap pro Júlio. A tendência é que ele vá pro Liverpool. Então, assim, o João Pedro vai começar a ganhar espaço, porque ele é bom de bola, que ele saiu muito cedo no Brasil. E isso, claro, quem não acompanha
com proximidade à Premier League, não vai lembrar do João Pedro. Sim. É comum esse questionamento. Pô, João Pedro, cara, não tô lembrando quem... Quem viveu o que o Brasil construiu nesse pentacampeonato maravilhoso, Copa de 94, 2002, pra quem viveu 70, pra quem viveu 58, 62, enfim. Só que as coisas, elas mudam, né? Sim. As coisas, elas evoluem e a gente tem que estar sempre acompanhando. Só que, repito, nós, brasileiros, somos saudosistas e muitos torcem o nariz pra ter um técnico estrangeiro comandando a seleção brasileira. Eu acredito que esse seria o momento. Mas quem? Não sei. O Ancelotti, que até chegou a negociar, sei lá, vem, não veio. O Abel tá em reta final de contrato do Palmeiras. Mas o Abel, eu acho que o Abel não tem o perfil. Porque o Abel é técnico de clube. Dia a dia, né? Dia a dia. Seleção, você precisa ter ali um trabalho mais curto e mais observar bastante as coisas. E aí você pega, por exemplo, vou pegar 2 jogadores. João Pedro, que deu uma entrevista aqui pra gente, e o Rafinha. O João Pedro falou o seguinte: nessa temporada, eu tô jogando mais de 10. Eu tô jogando mais de 10. Ano passado eu jogava mais de 9. Os técnicos, pelo menos eu tenho essa visão, os técnicos estrangeiros, eles têm ali o costume de mudar posições dos jogadores, principalmente do setor de ataque. Pega o Rafinha. Rafinha tava mal pra caramba de atacante. Atacante. Sim. Foi fazer a meia no Barcelona. Deu certo. Então, eu acho que os treinadores estrangeiros ou os treinadores com experiência no futebol europeu, eles conseguem um repertório com um jogador, extrair o máximo deles. Acho que o que falta um pouquinho aqui pros treinadores brasileiros, principalmente pro Dorival, que tá no comando. E até pegando carona nessa coisa de saudosismo, né? E eu caio nesta armadilha. E a gente já tem discutido isso há muito tempo, né? Eu acho que é um sintoma do futebol mundial, porque o Messi já está na reta final de carreira. Hoje nós não temos mais, cara, o protagonista, um Messi, um Cristiano Ronaldo. Eu acho que é sintomático no futebol mundial essa situação. E a gente se apega a Ronaldo, a Adriano, a Careca, a Romário, a Bebeto, a tantos astros. Mas é um caminho sem volta uma seleção, por exemplo, nominalmente abaixo destas seleções que nós enumeramos, né? Porque a gente fala, são maus jogadores? Gente, o Alisson tem pegado tudo lá no Liverpool, né? Você pega o Marquinhos, é uma regularidade tremenda no PSG. Gabriel Magalhães a gente acompanha aqui no Arsenal, tá muito bem. O Arana tal, acho que talvez a lateral esquerda precisava de um cara com um pouco mais de pedigree. Pô, Bruno Guimarães, falamos ontem, é o faixa do Newcastle que vive um momento mais importante da trajetória do clube depois de 70 anos. O Gerson a gente acompanha aqui, Rodrigo e Vini Júnior toda vez tá decidindo pro Real na Liga dos Campeões. Então são jogadores ruins? Não são jogadores ruins, são jogadores que protagonizam nos seus clubes. Agora, eu também não consigo entender por que na seleção brasileira, talvez o pouco tempo de trabalho, pode ser, mas eu não consigo entender por que na seleção brasileira eles não rendem. Não consigo entender. Você falou todos esses jogadores aí, né, Carlão? É verdade, todos fazem sucesso lá fora, mas acho que o problema maior mesmo é a identificação justamente com o povo brasileiro. Eu acho que é um sintoma também. A gente fala desses jogadores, mas não estão aqui no nosso dia a dia, sofrendo o dia a dia do povo brasileiro, então isso acho que afasta ainda mais. Isso é uma causa. Isso é uma causa. E também, infelizmente, Fabiano, é um caminho sem volta, né? Nós estamos há poucos dias aí de perder o Estevão, que é o cara que hoje traz a alegria para nós torcedores. E já vai pro Chelsea, a gente não sabe como que vai ser o desenvolvimento dele no Chelsea. O Endrick, que era a nossa joia aqui, tá lá, né? Amassando barro no Real Madrid. Né? E são jogadores precoces. 11h31. Daqui a pouco a gente volta com mais informações no CBN Esportes. Repórter CBN. Quinta-feira, 20 de março de 2025. Um piloto de um helicóptero da Polícia Civil foi baleado numa ação na zona oeste do Rio de Janeiro. Felipe Marques Monteiro estava numa aeronave do Serviço Aeropolicial da Coordenadoria de Recursos Especiais. O copiloto assumiu o comando e teve de fazer um pouso de emergência.
Felipe Marques é submetido a uma cirurgia e tem quadro de saúde gravíssimo. A operação combate um grupo especializado em roubos de vans numa comunidade da região. Até o momento, 6 pessoas foram presas. A quadrilha causou um prejuízo de mais de 5 milhões de reais ao setor de transporte turístico de vans no estado apenas no ano passado. 7 ministros do STF já votaram contra o afastamento de Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin e Flávio Dino do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e 33 aliados por tentativa de golpe de Estado. A corte tem até às 11h59 da noite de hoje para concluir a análise no plenário virtual dos pedidos das defesas dos denunciados pela Procuradoria-Geral da República. Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Edson Fachin, Flávio Dino, Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin e Carmen Lúcia seguiram o entendimento do presidente do Supremo e relator dos casos, Luiz Roberto Barroso. Moraes, Zanin e Dino não se manifestam nos recursos em que são questionados. O ex-dono da equipe de Fórmula 1, Eddie Jordan, morreu aos 76 anos em decorrência de câncer de próstata. A família informou que nos últimos 12 meses o irlandês travou uma batalha contra uma forma agressiva da doença. A Jordan competiu entre os anos de 1991 e 2005 e contou com nomes como Michael Schumacher, Rubens Barrichello e Damon Hill. No horário de Brasília, 11h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Nada melhor do que reunir a família e amigos em casa. Mas atenção para alguns cuidados fundamentais, porque o perigo pode estar bem perto. As doenças causadas pelo Aedes aegypti continuam sendo um problema e podem levar à morte. Por isso, não deixe água parada em vasos, pneus, garrafas, nem lixo acumulado em casa. Elimine os criadouros do mosquito. Proteja a sua família e a sua comunidade. Faça a sua parte. Uma iniciativa IPTV. Nada melhor do que reunir a família e amigos em casa. Mas atenção para alguns cuidados fundamentais, porque o perigo pode estar bem perto. As doenças causadas pelo Aedes aegypti continuam sendo um problema e podem levar à morte. Por isso, não deixe água parada em vasos, pneus, garrafas, nem lixo acumulado em casa. Elimine os criadouros do mosquito. Proteja a sua família e a sua comunidade. Faça a sua parte. Uma iniciativa IPTV. 11h35. O Wagner de Hortolândia tá mandando aqui pelo nosso WhatsApp. Para quem teve o Ronaldo, Adriano, Luiz Fabiano, Tiro que Vieira, João Pedro, era de lascar o futebol brasileiro mesmo. Foi o que o Lupe e o Carlão disseram, né? A nostalgia, o saudosismo, ele faz parte, até porque o passado foi muito bom, né? E agora é uma nova geração, claro, né? Eu queria muito que tivesse um novo Ronaldo, um novo Adriano, um novo Luiz Fabiano. Mas nem sempre vai ser possível. Tem, né, o Júlio? O futebol mudou no modo geral, né? O Messi e o Cristiano estão encerrando. Quem que tem? Não tem. Vamos falar assim, não tem no mesmo nível, não tem. Isso, no mesmo nível. Temos bons jogadores, temos craques, mas no nível Ronaldo, Neymar, Messi, cara. Sim, o que o Neymar poderia, o nível que ele poderia ter atingido, não tem um jogador hoje que gera essa mesma expectativa, né? Nem o Rafinha, nem o Vini Júnior. Não. O Matheus tá escrevendo aqui, Carlão, tá em dúvida de quem colocar no lugar do Dorival? Coloca o Maurício Souza. O sabe tudo do futebol brasileiro. Conseguiu empatar com o Velo Clube, não sei por que da dúvida. Matheus tá bravo aqui com o trabalho do técnico do Guarani. O Flodoardo aqui mandou uma mensagem. A gente vai ver pra você, viu, Flodoardo? Sobre essa situação, te dar um retorno aqui no nosso WhatsApp. Bom dia, amigos. Posso estar enganado. Dorival é o chamado técnico doméstico. A seleção para ele é demais. Precisa de um técnico maior. Técnico doméstico é aquele que nos clubes nacionais vai bem, né? Mas em prateleiras internacionais tem mais dificuldade. Escreve aqui o nosso amigo Clayton. Obrigado pela participação. Bom dia, amigos da CBN. Que horas é o jogo da seleção? 9h45, JP de Moraes. 9h45, estaremos bola rolando. Carlão, vejo que os jogadores da seleção nos clubes onde atuam têm uma disposição maior, um ânimo acima do que demonstram quando estão atuando pela seleção. Verdadeiramente, vejo muitos jogadores com muita
Meu amigo Ney, eu concordo com você. Dá aquela desinteria, né? Na seleção brasileira. Tô tentando conseguir ingresso para o jogo do vôlei em Campinas. Acho que é a mesma situação aqui do Flodoardo, né? Depois a gente pode procurar aí a assessoria do vôlei, Renata, que estão tentando comprar ingresso para o ginásio do Taquaral, mas sempre que entro no site fico na fila, nunca consigo. Sou PCD, eu não teria um direito? Sim, com certeza. A gente vai entrar em contato aqui com a assessoria para tentar entender o que está rolando aí na aquisição dos ingressos do vôlei, Renata. 11h37. Gabriel Dudziak está chegando com informações do futebol paulista aqui no CBN Esportes. Dudziak. O Palmeiras se reapresentou para os treinos nesta quarta-feira e recebeu uma notícia ruim. O lateral direito Marcos Rocha teve uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda diagnosticada e por isso será desfalque contra o Corinthians na quinta-feira que vem, no segundo jogo da decisão do Campeonato Paulista. Dessa forma, Mike deve ser o titular na Neoquímica Arena. As atividades do Alviverde também foram marcadas pelo retorno do meia Maurício, que iniciou a transição física após se recuperar de uma cirurgia no ombro, e pela presença do volante Lucas Evangelista, que treinou pela primeira vez com o grupo. O São Paulo também trabalhou nesta quarta. O técnico Luiz Ubeldia dividiu o elenco em duas equipes e fez um coletivo, mirando o jogo-treino do próximo sábado contra o São Bernardo. O atacante Lucas Moura segue sem participar das atividades, enquanto se recupera de uma pancada no joelho direito, enquanto o volante Bobadilha e o zagueiro Ferrarese são desfalques por estarem defendendo as equipes nacionais do Paraguai e da Venezuela. Por outro lado, o volante Luiz Gustavo participou de todos os treinos depois de se recuperar de uma fratura em um dos dedos do pé esquerdo. O Santos só se reapresenta na sexta-feira, mas enquanto isso as expectativas ficam voltadas para a recuperação do atacante Neymar. Ele sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda e tenta aproveitar a folga para se colocar em condições de atuar novamente. Nesta quarta, ele compartilhou nas redes sociais alguns dos exercícios que tem feito na casa dele, em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. Já o Corinthians mudou de planos e adiou a reapresentação do elenco de ontem para hoje. A equipe terá então uma semana exata de preparação para a final com o Palmeiras na Neoquímica Arena. Além de treinar, o time busca recuperar jogadores como Yuri Alberto, Garro e Coronado. De São Paulo, Gabriel Dudziak. Valeu, Dudziak, obrigado pelas informações. 11h39. Ontem, um dos debates aí nas redes sociais foi: o Corinthians tem 5 jogadores convocados para a data FIFA, poderia ter 6, né, se o Yuri Alberto tivesse uma chance aí. Muita gente achando que o Yuri Alberto poderia cavar uma vaga na seleção brasileira, o que não aconteceu. Então são 5 jogadores do Corinthians a serviço na data FIFA. Do Palmeiras hoje tem o Richard Rios em ação, né, Fábio Scheib? Exatamente, daí tem os uruguaios também, né? O Facundo Torres, o Piquerez, o próprio Emiliano Martinez e o Gustavo Gomes foi cortado da seleção paraguaia, né? Então, além do Esteban na seleção brasileira. Então são 5 também, né? Então, tem o Memphis na Holanda. Exatamente. Não, sim, então são 5 de cada lado, 5 convocados de cada lado, sim. Então tá bom. Então tá equilibrado até nessa questão do desgaste desses jogadores, né? O desgaste que eles vão sofrer durante esse período de data FIFA, depois para retornar para a grande final na semana que vem, certo, Fábio Scheib? Exatamente, até tem um acordo, né? Não sei se vai ser sacramentado ou não, mas Palmeiras e Corinthians de fretarem um avião para trazer esses jogadores, né, em conjunto para essa partida de volta, né? Eles jogam no dia 25, teria o dia 26 da quarta-feira para trazer esses jogadores com paradas na América do Sul aí para recolher, para pegar esses jogadores para voltarem o mais rápido possível para essa partida decisiva na próxima quinta-feira. É o busão das eliminatórias, né? É tipo um ônibus, vai parando nos pontos, né, Fábio Scheib? Para ali, aí pega um. Fala agora, precisa ir lá pra Caracas, vamos pra Caracas. Quem tem 2 lá? E põe os 2. É o coletivo, né? Como se fosse um transporte público, mas dos clubes, né? Que coisa maluca. Pra recolher, recolher a galera. E atrapalha, eu acho que atrapalha até esse ato, né? Essa folga, eu acho que tira um pouco, né? É muito tempo, né? Você sai daquele ritmo de final, né? Por exemplo, se fosse neste domingo, cara, ainda estaria num clima e tal, mas quinta-feira, né? Tem o lado bom que você recupera o jogador, dá um descanso, mas o lado ruim é que você pode desconcentrar um pouquinho, isso atrapalha. Eu não gosto, eu prefiro mais fosse o domingo a domingo. E é lógico que a maioria dos jogadores convocados que atuam no Brasil, Palmeiras, Corinthians, quem mais que tem
Flamengo, né? Flamengo tem 4 jogadores. Aí você pega o Flamengo, já é o campeão carioca, já tá decidido, o Palmeiras tá na final com o Corinthians. Aí você pega o Campeonato Paranaense, né? Que não tem jogadores convocados das equipes. Lá não para. Aí você pega o Campeonato Goiano, não para também, não tem data FIFA, não. Pra você ver como é que isso vai acontecer, né? Os jogadores estão aí nos chamados clubes do eixo, né? Mas esse tempo eu acho que atrapalha os dois. Eu acho que atrapalha o Palmeiras, atrapalha o Corinthians também, mas é a data FIFA, né? Fazer o quê? Muito bem, 11 horas e 42 minutos. Antes da gente passar aqui, virar a chave para Guarani, Ponte e outros assuntos envolvendo os times de Campinas. Bom dia, meus caros amigos. As seleções de antigamente eram vitrine para o mundo. Quem chegava lá era visto e valorizado. Hoje é o inverso. E junte isso à impressão dos empresários e clubes, temos os atuais resultados. Manda aqui o Vaz. Tô com ele, né? Não tá errado não no pensamento. Renato Gaúcho, seria uma boa para a seleção? Cadu de Campinas é quem pergunta. Eu gosto do Renato, ele tem uma gestão de grupo legal, né? Os trabalhos no Grêmio, os últimos mais complicados, né? Mas eu fico muito com aquele de 2017, né? Em que ele faz um Grêmio legal de se acompanhar, até um Grêmio diferente, né? Do DNA. Né, um Grêmio que priorizava a bola, o jogo, com talentos, né? E a tradição do Grêmio é um time de luta, um time de entrega, um time à lá Filipão, né? Mas para a seleção, eu também acho o Renato assim um técnico mais caseiro, com condições de dirigir os grandes clubes do futebol brasileiro, mas eu acho que para a seleção brasileira também não seria o meu nome, não. Mas pensando no objetivo maior, né, que é a Copa do Mundo, a gente sabe que a Copa do Mundo agora vai ser, no caso, o campeão tem que disputar 8 partidas, né, um período curto de um mês praticamente. O Renato Gaúcho, que a gente mesmo falou ontem no Arena, não tem aquela experiência não, aquele conhecimento tão farto de tática, mas essa parte emocional, essa parte de agregar o grupo é muito importante. Ele acaba conseguindo bons trabalhos fazendo esse trabalho com os jogadores. Acho que cairia bem na seleção para esse um mês aí de objetivo maior, que é a Copa do Mundo no próximo ano nos Estados Unidos, né? Pra mim o técnico diferente é aquele técnico, tipo assim, o que destaca o Guardiola e o Klopp, por exemplo, dos demais, até o Ancelotti, dá pra entrar nessa lista. Eles dominam muito o próprio elenco. Sim. Eles dominam muito, assim, a função, as características de cada um do próprio elenco, mas eles sabem muito do outro lado, do time adversário, cara. E o Renato Gaúcho, ele não me passa que vai ter um Brasil e... Venezuela. Brasil e Colômbia, Brasil e Venezuela, ou chega na Copa, um Brasil e Dinamarca. Ô, louco! Que é isso? Os astros se alinharam, como diz o outro, né? Tá vendo? Estamos pensando juntos. O grande Carlos Batista. Estamos pensando juntos, Fábio Scheibe, exatamente. Um Brasil e Dinamarca, assim, quanto que o Renato vai dominar do outro lado? Mas aí, quanto que precisa disso também? Não sei, às vezes a gente precisa de um cara que domine mais as nossas características e faça o Brasil jogar independente do outro lado. Coisa complexo, que se perdeu, né, Júlio? O futebol brasileiro perdeu um pouquinho essa coisa genuína, né? Do futebol brasileiro. O Ronaldo falava, né? O outro lado tem que ter minha gente, não a gente do outro lado. Do drible, do balanço, do improviso. A gente tem jogadores com essa condição, né? O Vinícius é um cara da ginga, o próprio Rodrigo é um fazedor de gols, o Rafinha, né? A gente tem jogadores que carregam essa coisa do futebol brasileiro. Agora, a gente perdeu muito essa situação de copiar o europeu, né? O Lupe sempre fala, né? A gente copia o europeu, mas normalmente em parte ruim. É claro que, taticamente, o europeu, ele estuda muito, ele é muito disciplinado. O brasileiro, nem tanto. E eu acho importante você pegar também essa coisa da tática, mas, ao mesmo tempo, você não pode perder a essência do futebol brasileiro. Qual que é a essência? É o drible, né? A malemolência, é o balanço. E hoje, quando esses atletas vestem a camisa da seleção brasileira, a gente não tem. Né? Tirando o Neymar aí, que precisa ver o que ele quer da vida, mas a gente não tem um jogador que, quando veste a camisa do Brasil, ele assume essa responsabilidade, né? De mostrar realmente o que é o futebol brasileiro. A gente perdeu muito esses tatiquês da vida, essas linhas, sim, exato. Primeira linha de 5, o atacante de beirada voltar pra marcar. Mas eu acho que o Tite foi quem mais se aproximou, assim, de um cara que domina as características e o time adversário, né? Mas aí eu também acho que o Tite se perdeu um pouco nesse personagem que ele criou, assim. Se ele fosse a versão raiz do Tite,
talvez ele... Mas, no geral, o trabalho do Tite não foi ruim, né? Eu gosto do Tite, assim, se você pegar assim, os trabalhos, né? A gente fala do Corinthians e tal, que o Tite é um técnico que ele prioriza a defesa. Sim, ele gosta mais de um time mais forte na marcação, mas, cara, com boa qualidade. A gente pega aquele Corinthians de 2015, aquele time dava gosto de ver jogar. Um time com toque de bola, um time com saída, um time com ataques efetivos, com um artilheiro que tinha o Wagner Love, com um cara magistral que era o Renato Augusto, sabe? Com uma defesa sólida que era o Gil, né? O Corinthians com o Tite, ele teve bons momentos, né? E a própria seleção brasileira, eu gosto do Tite, mas realmente os 2 mundiais atrapalharam muito, né? Assim, a carreira do Tite, tanto que o objetivo dele era construir uma carreira europeia, né? Uma carreira internacional, e ele não conseguiu. Tanto é que ele volta pro Flamengo e também não teve sucesso. É isso, 11h48, daqui a pouco a gente volta com Guarani Ponte e entre aspas, convidado. Não, a gente vai ouvir. Vamos falar já, não tem essa de Não, calma, Lupe. Deixa pra depois. Já. Nada melhor do que reunir a família e amigos em casa. Mas atenção para alguns cuidados fundamentais, porque o perigo pode estar bem perto. As doenças causadas pelo Aedes aegypti continuam sendo um problema e podem levar à morte. Por isso, não deixe água parada em vasos, pneus, garrafas, nem lixo acumulado em casa. Elimine os criadouros do mosquito. Proteja sua família e a sua comunidade. Faça a sua parte. Uma iniciativa IPTV. Hora do vôlei, oferecimento Unimed Campinas, entende você como ninguém. Iga Atacado, há 60 anos sendo referência em satisfação e economia. Ontem nós tivemos um jogo pela Superliga Masculina e o Cruzeiro venceu o Goiás, jogando lá em Goiânia, 3-0, 25-17, meu Deus, 25-15, que isso? 25-13, pelo amor de Deus. Com essa vitória, o Cruzeiro volta a assumir a liderança da Superliga com 48 pontos, o Minas é o segundo com 46 e o Vôlei Renata é o terceiro colocado com 43 pontos. Na sexta-feira começa aí a penúltima rodada dessa primeira fase da Superliga. O Vôlei Renata joga sábado, 6 da noite, contra o Neurologia Ativa, fora de casa, com transmissão da CBN Campinas. Bom dia para você. Amanhã, tarde para você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred.
CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. 11h52. Vamos pro futebol de Campinas? Não. Nós vamos pro futebol de Ribeirão Preto. Vamos pra Ribeirão Preto, então. Isso. Alô, CBN Ribeirão. Alô, Luiz Augusto. Grande abraço. Mas por que nós vamos pro futebol de Ribeirão Preto? Porque o Matheus Regis... Lembra de Matheus Regis? Lembro. Jogou nos dois, hein? Caiu com a Ponte. Dois, no preto e branco e no verde e branco. Isso, não caiu com o Guarani não, né? O Guarani não caiu. Mas ele não ajudou em nada, né? Nesse campeonato paulista. Jogo só que ele foi. E ok. E ele foi contratado pelo Botafogo de Ribeirão Preto, vai disputar aí a Série B do Campeonato Brasileiro. E agora há pouco, cerca aí de 1 hora, o Matheus Regis, ele foi apresentado pelo Botafogo. E a pergunta foi feita pelo Luiz Augusto, que é repórter lá da CBN Ribeirão, sobre o balanço que o Matheus Regis faz da passagem pelo futebol de Campinas, pelas duas equipes, Ponte ano passado e Guarani esse ano. Vamos ouvir Matheus Regis. Acho que fiz alguns grandes jogos lá, tanto pela Ponte como Guarani. Infelizmente com o Guarani eu sofri um trauma, inclusive contra o Botafogo na primeira rodada do Paulistão, e consegui fazer poucos jogos, mas acho que foi uma boa passagem, principalmente tipo assim como individual, pois não teve grandes coisas, mas acho que foi uma boa passagem sim. Eu acho que nesse trecho dá pra gente ver o perfil do jogador quando ele fala foi uma boa individual, porque não conquistamos grandes coisas. Não conquistou nada, né? Porque ele caiu com a Ponte, ele foi rebaixado com a Ponte. E no Guarani ele sofreu esse trauma, acho que no joelho, né? Que impediu a participação dos outros jogos do Matheus Regis. Mas o cara falar que teve uma passagem boa nos dois times, não sei. Acho que falta entregar os números pra ele, né? Não concordo com o Matheus Regis, acho que foi uma passagem frustrante, porque ele começa muito bem nos dois times e não consegue se desenvolver, né? Na Ponte, o que nós tivemos de informação, no caso, o que eu tive de informação é que quando o Matheus Regis foi emplacar, ele teve um problema pessoal, que aí não interessa, aqui não é meu papel contar o que é, e que isso afetou muito a motivação dele, né? Enfim... E que isso prejudicou o rendimento dele, principalmente naquele período com o Nelsinho Batista, que o Nelsinho era o cara mais exigente, assim, de você, sabe, se doar no dia a dia, e que o Matheus estava desinteressado. E aí no Guarani, cara, essa história de machuca, não tá machucado, não tá machucado. Vídeos. Complica também, né? Vídeos lá no Cambuí, é difícil, cara. Cara, jogador é complicado, né? Às vezes eu já passei por algumas experiências com relação a opinar sobre jogador de futebol. E eu não sei, eles carregam essa pecha, né? É mulherengo, é baladeiro, é descompromissado e tal. E a gente tem que analisar, quando vai falar do jogador, analisar o todo. A gente tá falando, de repente tem um familiar dele ouvindo, a mãe do cara. Então eu sempre tento ter o comedimento, embora, claro, cometa erros. Mas alguns, eles dão umas pichotadas que os bons acabam pagando pelos maus, né? O que eu vou falar do Matheus Regis? Eu vou falar que ele foi bem? Eu vou falar que ele se comprometeu? Falando pro Ponte Pretano e para o Bugrino? O que ele fez em Campinas não condiz com essa declaração que ele deu pro nosso parceiro Luiz Augusto. Na coletiva. Né? Na coletiva. Não condiz. Ele foi mal na Ponte. Existia muita expectativa com relação ao Matheus Regis na Ponte, pelo que ele tinha feito no São Bernardo.
não deu certo, a Ponte caiu. Existia muita expectativa com relação ao Matheus Regis no Guarani, por tudo que ele não fez na Ponte Preta, e até para mostrar pro rival que tinha condições, eu acreditava nele com a camisa do Guarani. Deu uma resposta boa no jogo contra o Noroeste ou contra o Botafogo, que ele foi Noroeste. Contra o Noroeste, foi até polêmica, quis fazer um lance de efeito lá. Foi aqui tudo parecia que ia correr de uma maneira legal pro Matheus César. Aí de repente vem lesão, aí os vídeos começam a pipocar. Eu vou falar o quê? Não foi assim. Em Campinas ele foi uma decepção, não se comprometeu, as lesões atrapalharam também, e ele foi um fracasso, tanto com a camisa da Ponte como com a camisa do Guarani. É isso. Algo a acrescentar, meu caro Fábio Scheib? Não, segue o baile aí. Segue o baile. E outra coisa, e até eu fiz um comentário pra CBN Ribeirão. O Matheus Regis, ele está tendo mais uma oportunidade. Ele tem 25 anos, né? 25 para 26. Ele vai disputar uma Série B de Campeonato Brasileiro. Ele está no Botafogo de Ribeirão, numa ótima cidade, num clube forte, num clube de torcida, num clube de tradição. Então, é o futebol dando oportunidade. Então, o cara precisa também se antenar. Fala, pô, eu estava vendo, né? Eu comento muito com o Júlio os podcasts da vida. Eu vi uma participação do Edilson, lateral direito do Grêmio, do Corinthians e tal. O Edilson, ele mesmo admite, ele sempre gostou de uma cervejinha e sempre gostou de uma balada. Só que ele chega no Grêmio em 2010, ele estava percebendo que não aguentava mais. A noite estava acabando com ele e a cervejinha também estava arrebentando com ele. E ele é um jogador de potencial, tanto é que construiu uma carreira, ficou rico. Aí ele percebeu, ele falou assim, cara, não dá, eu não tô aguentando mais, eu não consigo acompanhar. Se eu não parar, é do Grêmio pra baixo. E o que aconteceu? Ele parou, sossegou, deu uma maneirada, casou, teve filhos e tal. Ele mesmo falou, continuo tomando a cervejinha, mas sabendo tomar. Depois de um jogo, numa folga, tal, não como era antes. E aí, de 2010 até 2018, 2019, por aí, a carreira do Edilson, ele fez bons contratos. Ele foi campeão no Corinthians, ele foi campeão no Grêmio, ele foi campeão no Cruzeiro. Então, se o jogador de futebol, se o atleta, ele não se antenar com relação ao corpo dele, que ele precisa do corpo, ele não vai ter sucesso, vai ter dificuldade. Então, é o futebol oferecendo mais uma oportunidade para o Matheus Regis. Cabe a ele focar, e aí é do Botafogo pra cima, porque ele tem qualidade, ou então ele se entregar, porque em Ribeirão Preto, Antônio Lupo sabe. Sei. Anoitece também, né? E com muita alegria. Então, muito cuidado, Quer dizer, Matheus. já foi, né? Agora eu não sei como é que tá, porque já tô aqui há um bom Mas tempo. anoitece também, então Aliás, tem que tomar cuidado. Até mais perigoso em alguns lugares. Tem uma que é ótima, que fica dentro da arena. Então o futebol está dando Aquela oportunidade. que é gelada, não? Tem uma lá que tem um samba de sábado. Rola pagodinho, né? E ali todo mundo conhece. E pra quem gosta de um rock, tem uma casa de shows então. ali Não é proibido, não é proibido. O cara tem 26 anos, Não, o cara pode quer passear, tem todo o direito, mas ele precisa do corpo, ele está numa profissão que ele precisa do corpo. Então, se ele não dosar, no outro sentido, ele vai ter problema. Vocês não falaram nada de Guarani Ponte. Não tá acontecendo nada, gente. Quando acontecer, a gente vai trazer. A gente só tem informação do Guarani que vai negociar o Rafael Freitas com o Santos. O Rafael Freitas surgiu na base, foi pro profissional do Guarani, mas poucas oportunidades. Foi emprestado ao Sub-20 do Santos, fez gols importantes na Copa São Paulo deste ano, e o Santos vai acionar a cláusula do contrato para exercer a compra dos direitos econômicos e federativos de Rafael Freitas, que não deve retornar ao Guarani. Mais uma negociação que o Bugre faz com um jogador da base, fez recentemente aí com o João Marcelo, e agora deve ser feita também com o Rafael Freitas, que vai permanecer no Peixão. Valeu, meu caro Lupe, Carlão, Valeu, Fábio, gente. tamo junto, Charonal, 4 horas tem Arena, amanhã tamo de volta às 11 horas com o CBN Esportes. Tem futebol hoje, hein, Lupe? Hoje eu tenho uma pauta, mas eu acho que vai dar tempo de eu ir. Vamos lá, hein? Tô animado, hein? Partiu! Uhul! CBN Esportes Campinas.